neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam riqueza. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contrato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com teu supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Muitas perguntas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, datada dia 16 de outubro de 2022. O tema da lição é as abominações do templo. Baixa um pouquinho, João. As abominações do templo. Texto áureo, Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. Verdade prática: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações, e isto serve como prenúncio da apostasia generalizada no fim dos tempos. Glória a Deus. Leitura bíblica. Você que não tem sua lição, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 8, verso 5 até o 9, depois do 12 ao 16. Ezequiel, capítulo número 8. Fazer como de costume, eu leio um, e a igreja lê outro, e assim sucessivamente. A Bíblia diz: todos encontraram? Amém? Acharam, adolescentes? Então, vamos fazer uma leitura. A partir do verso 5. Ele disse-me: filho do homem,
Levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que na banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúme a entrar. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E ele disse: o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. Verso 14: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para trás do interior da casa do Senhor, e ele estava na casa do templo do Senhor, em rocha de altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoraram o sol, virados para o oriente. Glória a Deus. Convido o irmão Elison para fazer essa oração, junto com a igreja, e as demais salas podem tomar a devida direção. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, agradecendo, Senhor, de estar aqui no teu santuário, meu Deus, para aprender mais e mais de ti, Senhor. Ó, Senhor, nós que tu venhas, Senhor, abençoar, Senhor, esta escola dominical, meu Deus. Ó, meu Deus, que tu venhas despertar, Senhor, aqueles que dormem, Senhor, para vir para a tua casa, Senhor, louvar e bendizer o teu santo nome, meu Pai. Ó, Senhor, como bom, Senhor, vier aprender mais e mais de ti, meu Deus. Mas poucos, Senhor, estão aqui, Senhor, para aprender de ti, meu Deus. Ó, Senhor, agora neste momento aqui nós estamos aqui, Senhor, implorando, pedindo a tua misericórdia, meu Deus. Desperta, Senhor, teu povo para vir para a tua casa, meu Deus. E neste momento nós já estamos te agradecendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, uma lição leva a outra. A lição passada nós aprendemos sobre o ministério de Ezequiel, toda a sua história, todas as suas visões, a sua primeira visão. Mas quando nós adentramos nesse tópico, no capítulo 8 de Ezequiel, a gente percebe o perigo que nós estamos vivendo. O perigo está muito mais perto do que nós imaginamos. A idolatria leva o ser humano, até mesmo a uma nação, a cair numa ruína moral e espiritual. O que aconteceu com Jerusalém e Israel naquela época significa que nós não estamos distantes de acontecer também para os dias de hoje. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma imagem impressionante. À luz dessa imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a idolatria. Não estamos dizendo desse período. Naquele período, Ezequiel, um homem de Deus, teve visões. Para os dias de hoje, irmãos,
Deus tem mostrado para muitos irmãos. Se hoje você pesquisar na internet, no YouTube, você vai ver que muitos profetas estão recebendo mensagens de Deus acerca do fim dos tempos. Mas antes de adentrar nessa lição, vamos fazer uma retrospectiva para quem não teve na lição passada. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 5, versículo 9. Nós vamos estudar acerca da idolatria e a depravação do povo de Israel. Ezequiel, não feche sua Bíblia, irmãos. Aqui, os irmãos fiquem sempre com a Bíblia aberta para nós estarmos fazendo leitura da palavra de Deus. Ezequiel 5:9, a Bíblia diz assim: farei contigo o que nunca fiz, o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Aleluia. Meus irmãos, o massacre pelos babilônicos e a sua sequência do cativeiro seria uma obra singular de Deus. Nunca fora feita tal obra, nem seria feita de novo. Aquela obra era extremamente severa e completa. Uma nação inteira morreria. A paciência divina estava esgotada. Diante da idolatria, do adultério, da apostasia de Judá, de Jerusalém. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 21, Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O que eu vou descrever para os irmãos agora foi o que aconteceu com Israel na época do exílio de Ezequiel. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o que vai acontecer no futuro. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. As tribulações que eu vou narrar agora, o que vai esperar a igreja para frente será pior do que a invasão de Nabucodonosor para com Israel. Os profetas por longo tempo previram as consequências finais da rebeldia de Israel. Em Levíticos, no capítulo 26, verso 29, a Bíblia diz: comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Em Deuteronômio 28:53 diz: comerás o fruto do teu ventre, comerás os teus filhos, e a carne dos teus filhos e das tuas filhas. Quer te der o Senhor teu Deus na angústia, no aperto, com os teus inimigos te apertarão. A calamidade é não esperada se aconteceram, irmãos. Tudo que foi previsto no tempo de Moisés, em Deuteronômio, em Levítico, em Êxodo, aconteceu. Os pais comeram os seus filhos e os filhos comeram os seus pais. O canibalismo largamente espalhado seria o resultado do ataque dos inimigos. Abra sua Bíblia em Lamentações, no capítulo 2, versículo de número 20. E quem encontrar, leia para mim. Lamentações fica depois de Jeremias. Glória a Deus. Alguém encontrou, irmãos? Lamentações. Eu vou ler porque é difícil achar esse livro mesmo. A Bíblia diz assim, preste bem atenção no que eu vou ler. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Ante as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta, onde as mãos comeram seus próprios filhos para salvar uma vida que não valia a pena viver. As mães olhavam, irmãos, para as crianças e viam que o futuro daquelas crianças estava sob condenação. Elas pegaram os seus filhos e mataram e comeram, porque naquela época não havia comida. Onde as mães comeram os seus próprios filhos para salvar uma vida que não valia a pena, ou seja, elas viam que não tinha futuro viver em Israel, e comeram os seus próprios filhos. Em 2 Reis 6:28, perguntou o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-te o teu filho para que hoje eu comamos e amanhã comeremos o meu. Meu Deus, a Bíblia,
Segunda Reis 6:28, perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu ela, esta mulher, e disse: dá-te o teu filho, para que hoje eu como, para que hoje nós comamos, e amanhã comeremos o teu. Olha a situação que estava Israel por causa da idolatria, por causa do adultério, por causa da profanação diante de Deus. Mas Deus permite, pastor, permite. Quando começa a subir e cheira mal diante das narinas do Senhor, a mão do Senhor pesa. E hoje uma das piores abominações que andam acontecendo no meio do povo, isso que aconteceu até mesmo dentro das igrejas, irmãos, que é a pedofilia. Eu acredito, irmãos, que tudo que nós estamos passando e sofrendo é por causa dessas abominações diante da nossa nação. Não, crianças com 8 dias de vida sendo molestadas. Se você puxar a PEC da pedofilia com aquele deputado chamado Wagner Malta, que trabalhou muitos anos em cima disso, você vai ver quão grande é a abominação que o homem tem feito com as nossas crianças. E a Bíblia diz que as crianças é como se fosse a menina dos olhos de Deus. Quem mexe com uma daquelas crianças, irmãos, com uma das nossas crianças, paga o alto preço. E o Brasil tem sofrido, irmãos, por causa da idolatria, da abominação, da profanação. Segunda Reis 6:29, as mulheres dizem: cozemos, pois, o meu filho e comamos, mas dizendo-lhe: eu ao outro dia dá o teu filho para que comamos. E ela o escondeu. Aqui é só um relato, irmãos, para você entender como estava a situação na época do exílio, na época que Ezequiel foi levado ao cativeiro. Na introdução, a Bíblia diz que a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos, visões. O livro do Apocalipse é um exemplo clássico desse modo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes a Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessa abominação chocante. A palavra-chave: idolatria. Glória a Deus. Sobre a visão, primeiro, a segunda visão. As visões do capítulo 1 ao 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus. No quinto do ano do cativeiro do rei Joaquim, o capítulo 8 introduz uma nova visão. No sexto ano, no mês sexto. Mas essa visão não foi da glória de Deus que Ezequiel viu. Foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é predestina, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Glória a Deus. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, a data aqui é dia 7 de setembro de 591 a.C. A Septuaginta diz do quinto mês. Os anciões de Judá, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia fala que havia anciões. Esses anciões é conhecido como os presbíteros. Aqui foram representados o exílio da primeira deportação, da qual o profeta também participou. Houve 3 deportações. Se nós analisarmos, estudarmos o livro de Jeremias, no capítulo 52, verso 20, nós vamos ver que a maioria dos jovens foram levados cativos para a Babilônia. Eles habitavam em uma região perto do rio Quebar, aonde Ezequiel vivia. Ezequiel tornou-se profeta do pequeno restante do povo que escapou do massacre do exército babilônico. Mas as suas profecias começaram antes do
veio tinha uma aplicação mais ampla do que o presente capítulo aplica. Irmãos, Ezequiel, ele profetizava para o povo que estava distante de Deus, para o povo que estava vivendo os prazeres do mundo, mentindo, se prostituindo. Mas agora Deus vai mostrar para ele que não era só aquilo que estava acontecendo. Deus vai pegar Ezequiel e vai levá-lo até o templo de Jerusalém. A podridão não veio somente do povo, mas também de todo o poderio daquela nação. Ou seja, os homens que eram para estar adorando a Deus, sacrificando animais, que eram para estar fazendo a obra do Senhor, estavam totalmente corrompidos. O verso 2: eis uma figura como de fogo. A teofania, a figura divina que o profeta viu, era essencialmente a mesma descrita em Ezequiel. Vamos reparar que Ezequiel ele não falou com Deus, ele viu a glória de Deus. E essa glória de Deus em espírito pegou pelos cabelos e levou diante da porta do templo. Já pensou, irmãos, no dia de hoje nós tivéssemos uma intimidade com Deus ao ponto de Deus pegar-nos e nos revelar em visões, mostrar como se fosse uma cena real, nos colocar de frente do que está acontecendo. Imagina se Deus pegasse nós e colocasse nós na porta de Brasília, ou pegasse nós e colocasse nós na porta de qualquer congregação ou igreja dessas grandes que tem por aí, e Deus começasse a nos revelar o que está acontecendo ali. Assim foi com Ezequiel. Ezequiel não ouviu, Ezequiel viu e viveu as visões de Deus. Glória a Deus, aleluia. As visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8 testou as demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo. Agora nós vamos ver a teofania que fala, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, Deus direcionou, mas quem o levou foi o Espírito Santo. Na lição passada nós falamos que Ezequiel era um homem cheio do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo levou ele entre o céu e a terra, levando a Jerusalém uma visão. E as visões de Deus mostraram fatos que estão acontecendo no ato da revelação. Irmãos, como se fosse ao vivo. Deus pegou ele e levou no momento exato em que os homens estavam blasfemando, no momento em que os homens estavam adorando outros deuses. Mas as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação, que ainda vão acontecer, curto, médio ou longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Daniel também teve visões, e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aleluia. Meus irmãos, no verso 3 do capítulo 8, fala de um ato brusco. A figura que pegou o profeta pelos cabelos levou para Jerusalém. A ação não foi muito gentil. O profeta foi colocado na entrada do templo que dava acesso à corte interior. Ali ele viu o ídolo que estava provocando a ira de Deus. Elohim, o Todo-Poderoso, foi provocado pela idolatria tola dos homens, para ídolos de ciúmes, isto é, a imagem que provoca ciúmes divinos. Lembra quando eu disse que Deus tem ciúme de nós? Deus não suporta, irmãos, quando nós adoramos qualquer outra coisa além dele. Deus não suporta quando nós trocamos a leitura da palavra para fazermos outras coisas. Deus não aceita que nós abramos a nossa boca para louvar ou cantar músicas profanas no mundo. Mas por que, pastor? Deus tem ciúmes. Deus tem ciúme da sua adoração. Quando ele chegou em Jerusalém, no templo, ele viu aqueles homens prostrados, mulheres chorando, angustiadas, agoniadas, diante de outros deuses. Lembrando, irmãos, essa imagem estava na porta do templo.
a respeito da provocação dos ídolos. Mesmo com toda a idolatria, o Senhor ainda estava ali. Vamos, trazendo isso para os dias de hoje, para a aplicação. Hoje nós estamos vivendo cultos idólatras, cantores gospel sendo venerados, pregadores que não pregam mais a palavra, mas sim gostam de status de fama, como eu já disse muitas vezes aqui. Isso Deus tem abominado, irmãos. Homens se enriquecendo diante das coisas feitas para Deus. As pessoas não vão, mas, por exemplo, um culto como hoje, se eu trouxesse um professor aqui de outra igreja e ele anunciasse, essa igreja estava cheia. Porque as pessoas não estão indo para ver ou para cultuar a Deus, estão indo para ver quem é que vai pregar. Senhor atende. Pessoas que vão atrás de profetas, pessoas que trocaram a Bíblia por homens profanos, que pregam, que falam que nós queremos ouvir, que massageiam os nossos egos. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo diante de todo esse cenário, a glória de Deus ainda está aqui. Se você invocar o nome do Senhor e gritar, Senhor, me ajuda, Deus vai te ajudar. Se você pedir para Deus, me batiza com o Espírito Santo, eu quero, Deus me batiza, porque a glória dele não sai. Mesmo diante de toda aberração, a glória do Senhor, a cheira, a nuvem da glória de Deus ainda brilhava no templo. Oh, glória a Deus! E a glória era semelhante àquela da planície, do capítulo 1 que nós lemos, quando ele viu a primeira visão, ele viu os carros de fogo. Vocês estão lendo o livro de Ezequiel? Ele o livro de Ezequiel. Senão vocês não vão conseguir compreender o que eu estou tentando dizer. Se a igreja não estudar o livro de Ezequiel, vocês vão ficar. Ezequiel 3:22. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, aonde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vira junto ao rio Quebar. Primeira visão do rio Quebar. A segunda visão, ele estava na planície, Deus levou ele para um alto monte. Deus sempre quer nos mostrar alguma coisa. Deus sempre quer falar alguma coisa através de nós, que estamos diante de Deus, que somos profetas do Senhor. Deus precisa de nós. Deus precisa de uma voz. Deus precisa de alguém para profetizar, para abençoar. E Deus precisava naquele momento de Ezequiel. Não é à toa que ele sempre diz: filho do homem, ou seja, filho de Deus. Aleluia. Não lemos sobre a partida do Senhor no templo. Isso mostra que a mobilidade de Deus deveria ter inspirado os judeus ao arrependimento, mas aquele povo duro não se inspirava com nenhuma motivação espiritual ou moral. A glória do Senhor permanecia ali para ver se aquele povo entrasse no arrependimento e voltasse de novo para Deus. O que está acontecendo, irmãos? A glória de Deus está conosco, para que nós se arrependemos. Foi o que eu preguei na sexta-feira, que eu falei: olha, irmãos, nós precisamos se converter a Deus, precisamos se arrepender. Hoje nós temos tanta gente chorando, chora, mas por dentro realmente está vazio. Porque o arrependimento, irmãos, ele é diferente. O arrependimento leva a pessoa a voltar atrás e não cometer o mesmo erro. Isso é arrependimento. Eu dei o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas a Bíblia diz que no final ele se arrependeu e voltou de volta para Jesus. Ele chorou. Aquele choro dele foi de arrependimento. Judas não. Judas chorou, mas chorou de remorso. Judas foi para o inferno. Então, irmãos, o arrependimento que Deus queria para o povo de Jerusalém permaneceu-se ali, a sua glória, usado Ezequiel, usado Daniel, vários profetas foram usados nessa época para ver se o povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu. É o que está acontecendo no dia de hoje. Se o povo não
não se arrepender, o que nos espera é Mateus 21, que eu acabei de ler. Como entender as visões? Terceiro tópico: Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, ou em corpo. Era uma visão em tempo real, mas não foi vista. E isso fica claro porque o profeta disse: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Depois ele retorna à Caldeia. Esta é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e mostra 4 dos edifícios da casa de Deus. Algumas mulheres praticando a mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. João, no capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse, diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Talvez o ídolo fosse literal, sendo uma imagem favorita do povo. A imagem que estava ali, irmãos, era uma imagem literal. Ou seja, poderia ser uma planta, poderia ser uma espécie de boneco de cera, não sei. Mas havia uma imagem ali, prostrada, representando a idolatria geral daquela nação. Sabemos naturalmente que os ídolos foram colocados no próprio templo, e a sua adoração fez parte de um sincretismo doentio que os sacerdotes judeus inventaram. Quem inventou isso, irmãos, foi o rei Manassés. Ele trouxe as abominações para o templo do Senhor. Em Êxodo, no capítulo 20, Deus vai trazer o juízo dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus e nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós lemos esse texto, irmãos, nós reparamos uma nação como o Brasil, México, Cuba, que eles se prostram ainda diante de imagens. Eu não vou falar aqui o nome, mas os irmãos já devem ter ciência. Uma das maiores religiões que chega a parear conosco, que é o catolicismo, eles ainda se prostram diante de imagens, lembrando que a mesma Bíblia deles é a mesma que a nossa. Está escrito, como eu acabei de ler, Êxodo 20, verso 4: não farás para ti imagem de escultura nenhuma, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí vai falar ainda em Deuteronômio 4:23, vai escrever: guardai-vos de vós, esqueçais do conserto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais algumas esculturas de imagem alguma, coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então é claro que nós não podemos adorar a um Deus além do Todo-Poderoso. Mas naquele tempo, irmãos, como nos dias de hoje também, as pessoas estão adorando outros deuses, estão invocando outros deuses. Agora na política surgiu vários feiticeiros, né? Vários povos aparecendo com cabeludinho lá, falando irmãos, pode levantar o que for, mas não vai vencer as potências do universo. Não vai. A prática da idolatria exigiu punição capital, mas esse mandamento da lei mosaica foi ignorado há muito tempo, como é ignorado nos dias de hoje. Estão levantando ídolos dentro da igreja, irmãos. Estou falando para você. Tem gente hoje que ama mais o pastor do que a igreja. Quando o pastor vai embora, aí sai na igreja, volta. Peraí, ele estava vindo por causa de Deus ou estava vindo por causa do pastor? Sai na igreja, quando a troca de pastor assim, não sai na igreja e vai para outro lugar, aí eu vou acompanhar o meu pastor, isso é idolatria. Quando o meu pastor
imagem de ciúme, sobre as abominações, parte 1. Quem tem atenção, estou falando rápido, porque é muito conteúdo. Se eu for ficar enrolando aqui, eu vou ficar a manhã inteira. O termo ciúmes no hebraico é quina, significa zelo, ciúme ardente, ira. Olha lá, ciúme. Quando Deus fala assim, Deus tem ciúme de você. Deus tem o que? Um zelo. O que é zelo? Cuidado, não para. Deus tem um ciúme ardente. Já viu uma mulher ciumenta? Quando ela fica pegada no marido, o marido não pode ir no mercado, o marido não pode sentar assim, mexer no celular, a mulher está falando com quem? Isso ainda é pouco para os ciúmes que Deus tem com você. O ciúme que Deus tem com o seu corpo. Sabia? Se o marido não gosta de ver uma esposa com uma roupa pouco, imagine Deus. Sabendo que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus tem um zelo, cuidado com as nossas vidas. Mas também esse mesmo ciúme ardente provoca a ira de Deus. Por isso nós estamos vendo muitas pessoas pagando alto preço, irmãos, por não obedecer à vontade de Deus. Ah, mas Deus tem cuidado, mas fica. Nós estamos acostumados com um Deus de amor, as pessoas. Deus é amor, Deus me ama, Deus tem uma obra na minha vida, mas o mesmo Deus que tem a obra, Ele também ira. Quando a gente está tendo um conversa, vamos ficar em casa, achando que está tudo bem, está legal. Poderia estar aqui, aí quando chega a Santa Ceia, participa da ceia. Eu faço parte do corpo de Cristo, mas com Cristo não tem nada, irmãos. Então, meu coração não vê a situação que está o povo, e não é só aqui não. Tem que achar, mas é só que não aparece, não. Aonde você for, você vai ver a calamidade que está no povo, brincando com as coisas de Deus. Ah, mas Deus me ama, mas Ele ama. Esse ciúme é ardente de Deus, ao ponto de causar ira. Essa imagem é símbolo, em hebraico, a imagem do ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azera. A deusa também conhecida como posto ídolo, regar acesso, pois no templo de Jerusalém, a imagem de madeira de Azera, mas que foi destruída pelo rei Josias. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Essa imagem ficava na banda do norte, na porta do altar, estava a imagem dos ciúmes. O ídolo estava posicionado no portão que apontava para o norte. Talvez esse fato identifique a adoração ao culto de Baal, que era chamado o Senhor do Norte. Mas Deus foi muito mais além. Vocês estão adorando Baal do lado norte, pois a destruição partirá de lá. E a Bíblia diz que também o julgamento sobre Judá chegaria do lado norte. Toda a Babilônia que se situava no noroeste da Palestina. Este ídolo que Manassés colocou ali, irmãos, era para enganar as mulheres. Eu vou entrar nesse ponto, mas antes disso vamos ler 2 Reis 21:7. Não precisa abrir não, só presta atenção aqui. 2 Reis 21:7. Também pôs a imagem de estrutura do postíbulo, isso é Manassés, que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa de Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o nome para sempre. Talvez aqui não está uma referência específica que indicasse que o ídolo deste texto era literal, uma imagem favorita do povo, que recebera a adoração especial. Essa imagem, irmãos, era idolatrada por toda Jerusalém. O povo amava ela. Esse Deus aqui, essa imagem dos ciúmes, era cultuada, era amada, era venerada por todos em Israel, ao ponto de provocar a ira e o ciúme de Deus. Eita, muitas vezes a gente ouve notícias de gente que sai andando, principalmente no Nordeste, sobe escada de joelhos, só para no final lá de cima dar um beijo na imagem dos idolatreiros.
Isso é idolatria. De qualquer maneira, a idolatria provocou o ciúme de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que logo destruir a bagunça inteira. 2 Reis 16:10, então o rei Acás foi a Damasco, encontrar-se com o Tiglath-Pileser, o rei da Síria. Vendo ali um altar, enviou dele o sacerdote Urias, a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, identificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar e chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares. Derramou a sua libação e aspergiu sangue nas suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor tirou ele de diante da casa, dentre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs do lado do seu altar, do lado norte. O povo estava brincando, irmãos, com Deus. A realidade era essa. O povo estava fazendo sacrifício na casa de Deus para deuses pagãos. Por isso que despertou a ira de Deus. Uma coisa que Deus não aceita, irmãos, é andarmos juntos com o mundo, junto com a Babilônia. Estavam trazendo as práticas de fora e colocando dentro da igreja, irmãos. Isso aconteceu conosco. Nós tivemos que ir na casa do pastor João pedir perdão, pois a prática de jogos é do mundo. Na igreja não se pode fazer jogo de bingo, na igreja não pode fazer rifa. O pastor nos chamou a atenção. Eu glorifiquei a Deus por isso, porque nós estávamos errados. A igreja não se associa com o mundo. É isso que está dizendo aqui. O povo estava idolatrando outros deuses dentro do templo, trazendo o culto de Baal para dentro da casa de Deus. É o que estava acontecendo quando Deus tirou o povo de Israel, fazendo associação, andando junto, praticando as mesmas práticas, ouvindo os mesmos conselhos. Nós não podemos, irmãos, ouvir conselhos de um povo estranho que não seja nosso. Foi por causa disso que toda uma nação, irmãos, toda uma nação se contaminou. Aleluia. Deus não tem irmãos. Deus não quer que nós façamos pacto, compactuamos com coisas que vêm de lá de fora. Mas infelizmente essas pequenas coisas estão adentrando na casa de Deus. Isso está acabando com o povo cristão. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes, querendo ou não, uma mensagem aqui, outra ali, a gente ouve e acaba nos corrompendo. Não, é tudo bem, é normal, faz que está bom. E a gente acolhe aquilo para nós, depois sofremos as consequências. Foi o que aconteceu com Israel. Ah, não, é só um bonequinho aqui, mas a Bíblia diz que depois todo o povo de Israel estava adorando aquele boneco. Vamos dar continuidade. Culto de animais e os répteis. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Olha isso. O que está acontecendo com essa igreja hoje? Estão pintando essa igreja de preto, colocando sons que o mundo traz, como funk, pagode, axé, sertanejo, colocando dentro das igrejas. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Sabia que tem pastores desfiliando da nossa convenção e abrindo ministérios e fazendo tudo no oculto? Eles alugam uma sala, pinta de preto, ali eles lotam, cobram ingresso, chamam um cantor famoso e atrai a multidão para dentro desse templo. É um culto clandestino, porque ali não é igreja, ali é alugado só para fazer evento. E hoje está cheio, irmãos. E aí eles colocam cantores famosos, um pregadorzão do nome, e ali é cobrado ingresso. E ali as pessoas não vão por causa de Deus, vão para ouvir o cantor e o pregador. E nesse tempo, irmãos, não tinha tecnologia, mas esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino.
visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmeras do templo, ou seja, o que passava no oculto, no secreto. Ezequiel viu pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viam deles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Deus mandou o profeta passar através do portão para a corte, provavelmente no átrio interior. Havia um buraco no muro que cercava o átrio, e Ezequiel recebeu a ordem para cavar dentro do buraco, aumentando o espaço. Enquanto ele cavava, uma porta se abriu. O profeta passou pela porta e se deparou com uma cena repugnante. Estavam desenhados na parede muitos tipos de bestas, animais imundos, de todas as espécies. Ídolos infestavam o templo. Sem dúvida, aquela grande representação de ídolos falava da idolatria de muita nação, como Canaã, Assíria, Babilônia, provavelmente até de lugares distantes como a Grécia e Jerusalém. Jerusalém se tornara o lar da idolatria internacional. O templo estava poluído por um secretismo doentio, promovido pelo povo perverso. Sem dúvida, Deus fora representado ao lado das imagens de muitos deuses, que em si era outra abominação. Essa ideia geral, irmãos, está no versículo 7 até o 10. A ira de Deus, irmão, foi que pegaram aquelas imagens e puseram do lado dele. Quando eles roubaram a arca da aliança, puseram na casa do povo dos filisteus. Quando eles pegaram aquela arca, eles colocaram junto do Deus de Baal, de frente. A Bíblia diz que quando o Senhor foi posto ali naquela arca, aquela imagem caiu de cara no chão. O povo colocou aquela imagem de novo de pé. E no outro dia, quando foram ver, aquela imagem estava destruída, com a cabeça arrancada. Está na Bíblia, está lá em Samuel. Uma coisa que Deus não aceita, irmãos, é duplas adoração. Porque tem gente que adora a Deus aqui, mas chega lá no mundo, adora o mundo. Isso Deus não aceita. O povo podia adorar os deuses quando eles quisessem, mas não junto com Deus. Estavam dividindo a sua adoração. Uma coisa que Deus não aceita é divisão de adoração. Ou você adora Deus, ou você adora Baal. O que é aquele termo que Jesus usa? Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos Baal. Não tem como você adorar os dois ao mesmo tempo. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de ciúme. Aleluia. Aí Deus fala para ele assim: agora você entra, Ezequiel, e vê as terríveis abominações. Verso 9. Entrando pela porta, o profeta teve a visão aterrorizante de todos os males que os judeus estavam praticando. As abominações não tinham fim. O profeta viu uma coleção de criminosos espirituais, um panorama dos deuses falsos do mundo. Deuses falsos aonde ilustra a corrupção, a idolatria mundial. O que o profeta viu era repugnante para falar. Ele sentiu a ira, a própria ira de Deus. Essa era a função do profeta. O profeta tinha que sentir o que Deus estava sentindo. Naquele momento Ezequiel sentiu a ira. Ele falou: não, eu não acredito que esses homens, que ela vai estar fazendo a obra de Deus, que ela vai estar fazendo um sacrifício para o povo, estão dessa forma. E a Bíblia diz que ele se irou. Ele pegou a ira de Deus, ele sentiu a ira de Deus. Ele sentiu a ira, a própria ira de Deus manifestada em homem. Muitas perversões se ajuntaram no templo, que há muito tinha deixado de ser o lar do Deus de Israel. Hoje nós estamos vendo pastores caindo em adultério, mulheres de pastores caindo no adultério, obreiros fraudulentos roubando a casa de Deus. A gente se espanta quando a gente ouve isso. Nossa, mas o pastor diz que dá uma ira, fala assim: como é que pode? Um homem que era para servir a Deus está roubando. Isso também aconteceu, mas Ezequiel viu. A gente ouve dizer, muitas das vezes não tem nem prova, mas a gente ouve dizer: a gente ficar, merece mesmo, tem que tomar tem que ser excluído da igreja, né?
seja, eles eram doentes, irmãos, doentes. Para casar com uma vaca, morar com só se fosse doido. Ele entendeu perfeitamente bem porque o julgamento que chegaria logo seria justo. Esse versículo nos faz lembrar do livro dos mortos dos egípcios, que fala de tais animais imundos. Ou seja, eles traziam esses deuses, irmãos, da época de Faraó. Quando eles pintavam nas paredes, eles pintavam também, naquela época de Faraó, como tem até hoje aquelas, como é que eu posso chamar? Aquelas pirâmides, nós vemos aquelas imagens desenhadas na parede. Os israelitas trouxeram para dentro da casa de Deus aqueles desenhos. Aleluia. Então eles adoravam os animais, e aquilo subiu mal diante dos olhos do Senhor. Mas lá havia os 70 anciões, sobre o tópico 3. Ancião em hebraico literalmente é idoso, em grego, presbíteros, mais velhos. Ambos se referem tanto a pessoas velhas como também os líderes comunitários. Nós não estamos falando de pessoas normais, estamos falando de líderes daquela época. Estamos falando de governadores, estamos falando de prefeitos, estamos falando de pessoas que tinham cargos de liderança. O termo usado ainda é para príncipes. Eram homens de autoridade, de grande poderio. Líderes das comunidades cristãs, como pastores, apóstolos. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciões da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã nessa passagem é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso poder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Oh, glória a Deus. Ritos da escuridão. Esses homens, irmãos, estavam no escuro, nas escondidas. Os 70 líderes de Judá praticavam os seus ritos idólatras. O número 70 aqui não fala do Sinédrio, porque no Sinédrio não existia ainda. De fato, aquele grupo de governantes começou a existir bem depois do cativeiro babilônico. Os 70 aqui são um grupo amplo de representantes do povo. Moisés escolheu 70 assistentes para ajudar no ministério e no trabalho do governador. Aparentemente, a tradição de ter justamente 70 líderes continuava de forma modificada. Foi o que aconteceu com o Brasil. Há uns tempos atrás surgiu uma profecia, ficou famosa em todos os lugares, marcando. Falou que a casa ia ser mudada em Brasília. Deus estava de olho no Brasil. Deus ia mudar a situação que estava no Brasil. E aquela revelação daquela mulher, ela falou que o PT e a sua gangue seria desmascarada. Realmente foi. O Palocci, todos, o povo foi tudo preso. E aquela mulher foi usada por Deus para revelar. Quem governava o Brasil naquela época era Dilma Rousseff. Depois daquela profecia, a primeira a cair foi a Dilma. Michel Temer deu um balão, deu um golpe e topou a presidência da República do Brasil. O Senhor ainda continua olhando para essas lideranças, irmãos. Aí está o grande poderio de Satanás. Paulo ele vai ver 3 esferas demoníacas. Ele vai ver as potestades e também os principados. Os principados que atuam no meio dessa nação, no meio do governo, no meio do prefeito, no meio desse povo que faz a política, que rouba o Brasil e a gente não sabe quem que rouba, quem que deixa de roubar. Mas a gente sente falta, vai na saúde, não tem remédio, vai na escola, não tem merenda. Parece que as crianças agora não andam tendo merenda, porque as merendas vêm pouco, é um pouquinho para cada um, tem a medida certa. Por que isso? Porque roubaram. E é isso que estava acontecendo com os anciões de Jerusalém. Mudou alguma coisa, irmão? Não mudou nada, continuou fazendo as falcatruas. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está usando os seus profetas para pronunciar, irmãos. Eu volto a repetir: se a esquerda ganhar, o Brasil vai entrar numa decadência.
Não sei se vai ser ao ponto que nós temos que comer os nossos próprios filhos, mas vai entrar. Na Venezuela, eles estão comendo cachorro. Não tem o que comer, moço. Daqui a pouco vai acabar os cachorros. E aí? Estou brincando, não. Você entra na internet, vai nas notícias, vai lá no G1. Tinha 3 cachorros queimados, assim, eles estavam querendo comer a carne do cachorro. Porque lá não tem comida, eles estão passando fome. Angola, a metade do país de Angola está passando fome. Irmãos, passar fome, você come até a pedra, você come. A gente não sabe o que é isso, porque a gente passa por necessidade, Deus vem suprir a nossa necessidade. Mas quem não tem ajuda, fazer o quê? O crente precisa se informar. Essa lição trouxe para nós uma reflexão que o crente precisa se informar. E falei, não sei. Uns votos mudas a história das pessoas. Nós precisamos conscientizar que a maioria dos países que está sendo governado pela esquerda está sofrendo. Não pode mais cultuar, entrar numa igreja católica, quebrar tudo. Vamos começar a perseguição do cristão. E aparentemente, irmãos, Deus derramou a sua ira sobre Jerusalém por causa dessas coisas. Pessoas cosmopolitas, dos velhinhos que estão na fila. Todas as pessoas que estão na fila do SUS, por um transplante, não tem remédio, não tem dinheiro. Onde que está o dinheiro? Está no bolso desses camaradas. Agora sim, não defender não, mas a gente precisa observar aquele que tem a fé. Você vê que quando é colocado Deus na frente, as coisas mudam. O Brasil, irmãos, está no alto crescimento como nunca antes teve. Eu não sei se Bolsonaro é de Deus, não conheço ele. Não sei se ele professa a mesma fé que nós, mas o que ele está fazendo, nenhum fez, irmãos. Trouxe a oração, trouxe o culto, visitou nossa igreja. Lula nunca tinha ido em nenhuma das nossas igrejas, irmãos. Ele tentou ir, o presidente parou. Acho que foi Nilzinho que mandou vir ontem, o pastor Joel que mandou vir. O nosso aquele pastor ali é o pastor presidente de todas as Assembleias de Deus. Ele é o pastor presidente do João Agripino de França. Ele falou, eu estou com o Bolsonaro. Ele vai dar o porquê que ele está com o Bolsonaro. É porque o Bolsonaro é bonitinho, não, Deus. É porque o homem professa o nome de Deus. E quando se professa o nome de Deus, as coisas têm que mudar. Mas nessa época aqui, não tinha. Os anciões que eram para preservar, estavam todos contaminados. E Deus, irmãos, o Senhor abandonou a terra de Israel. Os líderes causaram de Deus. Os líderes causaram ciúmes de Deus, ao ponto de Deus nos abandonar na terra de Judá. Ezequiel 9:9 então me diz: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. Olha Deus falando com Ezequiel. A terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não me vê. Sabe por que Deus deixou de ver isso? Por causa das abominações. É por isso que muita gente entra na prova e fala: Deus esqueceu de mim. Eu vou na igreja, Deus não falou comigo. Eu vou lá e Deus não quer papo, Deus não fala. Fala, quem está do meu lado, mas não fala comigo. Mas a pergunta é: como é que está a tua situação com Deus? Eles falavam: Deus não me vê. Mas Deus já tinha visto que a casa de Israel já estava contaminada, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Pois muitos crimes eram cometidos na caótica Judá no tempo de Ezequiel. Matadores se desocuparam dizendo que Deus havia abandonado, portanto qualquer ato bestial era permitido. Quando eles perceberam que Deus não fazia mais nada, aí piorou a situação. Eles começaram a fazer tudo que desagradava a Deus, traição uns aos outros, matando um ao outro, jogando o outro no lugar, matavam na frente, não tinha dó. Eles perderam o temor de Deus. E quando perde o temor de Deus, vem a profanação. E as pessoas perderam esse temor de Deus. As pessoas perderam o temor de Deus.
Tinha gente que era para estar aqui dando aula e tal. Faz um compromisso com Deus e não cumpre. Antes não faça, não faça nenhum tipo de compromisso com Deus, pois se você fazer, cumpra. O ritual de Tammuz sobre as abominações, parte 2. Tammuz era uma divindade babilônica de origem sumária, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficasse 6 meses morto no período de seca, 6 meses vivo no período de chuvas. Assim era realizado anualmente o ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tammuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram planteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros também chorem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas no grupo sincrético, visto que a visão do 6º mês era uma adoração a Deus, a Javé, e ao mesmo tempo a Tammuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram o 4º mês do calendário religioso ao nome de Tammuz, junho e julho. Levou-me na entrada da porta da casa. O Espírito de Deus levou o profeta para o portão norte. Na área do templo, o Espírito do profeta trouxe muitas surpresas desagradáveis. E ele estava vendo Jerusalém como realmente era, e entendia. Cada vez mais, porque no julgamento que nivelaria aquela cidade de Deus Judá, as abominações iam ficando cada vez maiores. E o profeta se estarrecia enquanto continuava o seu ciclo. Estava ali mulheres assentadas chorando a Tammuz. Ezequiel teve uma visão de mulheres chorando dolorosamente por Tammuz, o deus da Babilônia. Segundo as lendas, a cada ano ela morria, e quando as plantações não resistiam ao frio, no inverno a sua morte era amargamente lamentada. Ou seja, hoje nós não choramos por Tammuz, as mulheres não choram por Tammuz, mas as mulheres choram quando nós falamos para elas que ela deve andar como uma mulher de Deus, que ela deve trocar as suas vestes, que ela deve ser santa a Deus. Ou seja, as mulheres choram pelas coisas do mundo, mas não choram pelas coisas de Deus. O marido fala, não pode. Ela reluta, posso, eu vou fazer. Isso o marido não deixa, ela chora e quer abandonar o marido. Bom, isso está acontecendo dentro da igreja. As pessoas não choram mais para Deus, mas preferem chorar pelas coisas do mundo. Tem pessoas que choram porque ouvem uma música melancólica mundana, sabe? E tem crente que ouve música do mundo, ainda chora ainda. E é por causa disso que eles estão trazendo esse culto pagão para as igrejas, colocando esse tipo de música dentro da nossa igreja. Músicas melancólicas que levam desejo do suicídio. Tem um jovem cantando aí músicas, irmãos, que tem adolescente que já quer se matar. É um zinho meu, irmão, se você ouvir, dá até nojo. Meu amor, eu love. Isso, irmãos. Música de casamento, gosto, já viu isso? Eu te amo. Chora pelas coisas do mundo, mas quando entra dentro do templo, está seco, vazio, que não consegue derramar uma lágrima dentro de um culto como esse. Não chora pela destruição da nação brasileira, não chora pelo filho que está no mundo, não chora pelo esposo que mente, que trai, que faz coisa errada, mas chora pelas coisas do mundo. Tira o celular dela para você ver se ela não vai chorar. A partir de hoje não vai usar mais celular, não. Capaz, você vai passar esse livro na sua cabeça. Assim era no tempo que as mulheres choravam por Tammuz, se ruía, comiam as unhas, rasgavam as vestes, rolavam no chão. Deus olhando lá de cima e falando, meu Deus. Aí Deus falou, você vai ver ainda coisas piores, Ezequiel. O profeta não podia acreditar no que os seus olhos estavam vendo. E a abominação de Tammuz foi uma visão deplorável, mas choques estavam para chegar. A idolatria praticada no próprio templo era algo além da imaginação do
Aleluia. Adoradores do sol. Segundo tópico, Ezequiel viu cerca de 25 homens de costa para o templo virado para o oriente, orando, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol, em hebraico, casa do sol. O termo traduzido por Heliópolis, a Septuaginta vinda do grego, Helium, Polis, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome em hebraico, Heliópolis, em grego. A cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse rito, as falsas divindades revelam a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo da cidade. Levou-me para o alto átrio de dentro. O circuito trouxe o profeta para dentro do átrio interior. Agora ele entrou dentro, irmãos. E a porta do templo entrou ao pé do altar. Ezequiel encontrou cerca de 25 homens que tinham as costas voltadas para o templo e o rosto apontado para o oriente. O que aqueles reprovadores estavam fazendo? Adorando o sol. Possivelmente naquele momento o sol estivesse nascendo. Em tempos posteriores, os adoradores do sol conduziram a sua adoração olhando para o templo. É difícil determinar os detalhes daquele culto. Qual precisão? Chama esses homens de presbíteros. O texto escreve outros exemplos da corrupção da liderança do país. Esses homens, irmãos, eram os maiores líderes do país de Israel. Eles voltaram-se para o Deus Sol. Aquilo repugnou a Deus. E hoje, irmãos, nós temos um candidato da República que adora um Deus chamado Zé. Não é o sol, mas é o Zé Pilano. É o Zé Pilano. Escuta isso, irmão. Isso é muito sério. Agora, como é que tem crente que vai votar no nome desse? Estou falando de autoridade. Os 25 homens que estavam ali não eram homens normais, comuns, cidadãos. Eram homens que tinham cargos políticos, homens de responsabilidades e respeito. Agora eles estão voltados adorando um Deus chamado Sol. Hoje você adora Sol. O cara virar para o Sol vai derreter. Mas quem vem adorar Deus aqui em Cuiabá, aqui em Floresta, não derreter. Eles estão olhando para o Sol, o Sol vai derreter eles. Mas tem um que adora ser terrível. O Exu da morte. Outros deuses pagãos por aí. Tem vídeo provando ele vestido e lá e dançando com aquele povo e rodando com aquele povo. Os deuses. A igreja. Aí eu tive um vídeo de um pastor com a Bíblia na mão, profetizando para ele. Sabe quem é o Zé Pilintra? O Zé Pilintra é o causador dos maiores danos desses homens que ficam bebendo por aí. Um dia Zé Pilintra esteve na minha, pelo que eu escutei no testemunho do Edson, na vida do Edson, ele esteve na vida do irmão Nilo, ele esteve em nossas vidas, porque é o demônio que provoca o vício, cachaça, droga. O maior destruidor dos homens é o demônio no Brasil, chama de Zé Pilintra. O cara que está entrando, que está querendo entrar aí, é adorador de Zé Pilintra. Não é à toa que na casa dele tem imagem do Zé. Zé Pilintra é um dos piores demônios que andam sobre o Brasil. Quando uma mulher recebe ele causa prostituição, danos financeiros. Todos os adoradores do Zé Pilintra moram em barracos, em lugares sujos. Estou falando sério. Nós não temos sol, mas tem o bendito Zé. Ah, pastor, mas a gente são crente. Então, por isso que nós não temos que botar num trem desse, irmãos. Meu Deus, vamos salvar o nosso Brasil. Vamos salvar o nosso Brasil das mãos desses infelizes. Homens que fazem pacto com o diabo. Agora ele tentou tirar o dedo da reta, né? Ele colocou no menino lá, o satanista. Você vê como o diabo é o pai da mentira. O diabo enganou o próprio diabo, irmãos. O cara achou que eu fazia minha propaganda para o Lula, e ele falou: estamos todas as seitas.
bonitos para Lula. Lula falou, eu não, nem conheço esse homem. Olha aí. O cara é um dos maiores influenciadores digitais que tem aí no espiritismo. O cara falou assim, eu vou me vingar. Quando Deus entra, vai começar a confundir, eles vão se matar entre eles. Por isso que a igreja tem que orar. A partir da semana que vem, irmãos, nós vamos orar em prol do Brasil. Vamos começar uma campanha das 9 às 10, mas nós vamos orar pelo nosso país. Sabe por que está acontecendo isso? Porque Deus está entrando com providência através das nossas orações. Está vendo? Eu sei que vai acontecer isso. Vai acontecer coisas piores nessa nação brasileira. Na hora de votar, irmãos, pense nos seus filhos. Pense sério mesmo. Estou gravando, muita gente vai assistir. Meus vídeos tem umas 200, 300 pessoas assistindo esses vídeos. Grava. Entra nessa luz. Eu vou votar em branco, porque não sei por que ele faça isso. As fraudes das urnas, todo mundo está sabendo. As urnas estão sendo fraudadas. O exército já está ligado. Se acontecer qualquer fraude, isso vai causar um dano no Brasil grande. O exército vai para a rua, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter construção, vai ter morte. E esse camarada só vai ganhar se for assim, roubando. Porque o diabo vai para aquele, roubar. Ele vai roubar, aí pode entrar, porque Deus permitiu que o Nabucodonosor entrasse em Jerusalém e destruísse tudo. Deus pode permitir que ele ganhe. E a função dele é roubar. Ele vai roubar das urnas, depois ele vai matar o povo, matar com a fé. Não vai deixar mais o povo perdido, não vai deixar mais o povo em paz. Aí depois ele vai vir com o golpe fatal, que vai ser essa destruição. Vamos ouvir o relatório com a Sara esta manhã. Os irmãos entenderam mais ou menos, irmãos, sobre a profanação do templo? É o que está acontecendo hoje ou não? É o retrato da igreja atual. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Domingo 16 de outubro de 2022. Pequeninos de Jesus, matriculado 7, ausência 1, presença 6, visitantes não houve. Total 6.